Convertei-vos e crede no Evangelho. Daqui a pouco, todos nós, em procissão, iremos receber sobre nossas cabeças um punhado de cinzas e ouviremos exatamente essa palavra: convertei-vos e crede no Evangelho. Palavras que nosso Senhor pronuncia ao iniciar o seu ministério público. Quando nós olhamos a nossa vida, parece que nos damos conta de que temos vivido essa palavra invertida. Se hoje estamos aqui é porque de fato nós cremos no Evangelho, mas muitos de nós estamos nos ocupando e nos preocupando em crer no Evangelho, mas não em se converter. Nós até cremos no Evangelho, o Evangelho até é uma palavra que nos motiva, que nos anima, que ilumina a nossa vida, mas o convite do Senhor não é apenas crer no Evangelho, é primeiramente converter-se, mudar a rota, mudar de vida, transformar a nossa vida. E é exatamente por isso que a igreja nos dá a oportunidade de iniciarmos esse tempo santo. Para quê? Para que nós nos convertamos. Mas ao celebrar a Quaresma, acolhendo o convite do Senhor para a nossa conversão, nós olhamos a nós mesmos e parece que já se passaram tantos anos, já se passaram tantas quaresmas, e o que mudou na nossa vida? O que mudou na sua vida da quaresma do ano passado? Será que mudou alguma coisa? Há quantos anos nós estamos aqui celebrando a quaresma? Essa já é a 30ª, a 40ª quaresma, e a cada quaresma nós melhoramos, nós nos tornamos aquilo que o Senhor esperava de nós ou não? Porque é para isso que nós celebramos a quaresma, para que nós, ao chegarmos juntos no Sábado Santo, não só proclamemos a vitória de Cristo, mas proclamemos também a nossa vitória com Ele sobre o pecado e a morte. Ressuscitamos com Ele para uma vida nova. Mas qual é a tentação que nos ronda? Talvez a primeira seja aquela denunciada pelo profeta Joel na primeira leitura, quando, através do profeta, Deus convidava o seu povo a ter um empenho contínuo e constante pela mudança do coração. Rasgai o coração e não as vestes. Voltai para o Senhor. Ele é benigno, compassivo, paciente e cheio de misericórdia. Voltai para mim com todo o vosso coração. Rasgai o coração, não as vestes. Nós estamos no tempo em que, até religiosamente falando, a nossa preocupação é rasgar as vestes, não o coração. A preocupação é exterior. É um tempo marcado até pelo exibicionismo da fé. Eu cada vez mais vejo e testemunho que sou inclinado a isso. O perigo, meus irmãos, de vivermos uma fé de aparência. E por isso nosso Senhor no Evangelho nos alertava dizendo: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens. A viver uma quaresma das redes sociais, a viver uma quaresma do cartaz. E eu tenho a impressão que, no fundo, a quaresma, para muitos de nós, se não cuidarmos, se torna um carnaval fora de época. Hoje, fomos até o guarda-roupa e pegamos a fantasia do católico piedoso, do católico que vive a quaresma, que faz jejum, que faz abstinência, que levanta de madrugada para rezar com Frei Gilson, que faz isso, que faz aquilo, que sexta-feira vai rezar a Via Sacra, uma bonita fantasia. E dentro, não está mudando nada. Acaba a quaresma, guardamos a fantasia e voltamos à vida da mesma maneira. Não mudou nada, não converteu nada. Rasgamos as vestes, mas não o coração. Não foi uma mudança profunda, não foi uma mudança no coração e na mente, não foi, no fundo,
um processo de conversão. Hoje deveríamos pedir ao Senhor a graça de iniciarmos essa quaresma com um único propósito de conversão, de mudança de vida. É para isso que nós celebramos a quaresma. Era para isso que os primeiros cristãos celebravam a quaresma, para viver um tempo de conversão pública. E é preciso, meus irmãos, nos empenharmos para não deixar passar esse tempo de graça, não deixar que a graça passe em vão na nossa vida. E por isso poderíamos até nos perguntar hoje: o que eu quero mudar na minha vida? O que eu preciso mudar? E não nos esqueçamos que nesse processo de conversão, a graça de Deus nunca nos faltará, nunca. Deus não deixará faltar o que precisamos. O que pode faltar? O nosso querer, a nossa vontade, porque é preciso querer. Conversão implica sempre uma decisão livre da nossa vontade. Eu quero mudar, eu quero converter essa realidade da minha vida, mudar essa situação. E é óbvio que quando nós olhamos a nossa vida, nós constatamos que tem tanta coisa para mudar, que nós até pensamos, uma quaresma não é suficiente, eu preciso de muitas, eu preciso da vida inteira ainda, e teremos a vida inteira. Mas nesta quaresma, o que nós vamos mudar? O que nós queremos mudar na nossa vida? E é preciso ter claro o objetivo, para que sejamos constantes na quaresma, para que nos esforcemos e empenhemos todos os meios para mudar, para converter. E é exatamente por isso que a liturgia, a cada ano, na quarta-feira de cinzas, nos coloca diante de nosso Senhor, que nos apresenta como que um tripé que marca não apenas o tempo quaresmal, mas marca toda a nossa vida. Até porque senão o jejum, a esmola e a oração se tornam práticas restritas à quaresma. Ao longo do ano, não, aí vivemos como bem queremos, não assumimos essas práticas. E é significativo o fato de que nosso Senhor, quando começa a dar suas orientações, inicia com o quê? Com a esmola. Por que preocupação com a esmola? Porque o Senhor nos faz recordar que não é possível um vínculo com Ele, uma vida de fé, sem um vínculo com o outro, sem um cuidado com o outro. E não é uma esmola como nós estamos acostumados a fazer. Deixa a nota de R$2 no bolso, passou por alguém, eu entrego e tchau. Mas é um comprometimento com aquele irmão, com aquela irmã. É se preocupar com ele, é cuidar dele, é ser responsável por ele e não se tornar indiferente. E fazer com que a quaresma também tenha, como sempre deve ter, uma dimensão social. Não é possível viver a fé, meus irmãos, sem atingir a nossa vida concreta, sem atingir a nossa vida de cada dia. E é preciso nos lembrar que, às vezes, quem mais precisa da nossa atenção e do nosso cuidado não está na calçada, às vezes está dentro da nossa casa, vivendo e convivendo conosco todos os dias. Esse é o convite que o Senhor nos faz, a superarmos aquilo que o Papa Francisco chamava de uma globalização da indiferença, porque senão transformamos a quaresma num tempo de um fechamento, de um isolamento, que no final das contas não gera em nós conversão, gera em nós aquilo que os místicos espanhóis diziam de uma gula espiritual. Nós queremos fazer tudo, rezar via sacra, rezar o rosário, fazer isso, fazer aquilo, e no final, o que vai acontecer? Nos convertemos? Não, nos tornamos piores, porque aí chegamos no final da quaresma orgulhosos, porque conseguimos viver a quaresma fazendo tudo isso. Qual foi o sentido de celebrar a quaresma? Para terminar orgulhoso? Para terminar vaidoso? Não, não gerou conversão. E é por isso que nosso Senhor nos apresenta um segundo meio eficaz que deve marcar a nossa vida, que é a oração. Aprender a cultivar uma vida de oração que marque a nossa rotina. É triste pensar, meus irmãos,
que muitos de nós católicos talvez vivamos a nossa fé sem vida de oração, sem tempo para oração. Pensa agora na sua rotina diária, qual o tempo que você tem para oração? Na sua rotina semanal, qual o tempo da oração? E o Senhor nos apresentava a oração como um diálogo íntimo, pessoal entre nós e o Pai do céu. Por isso ele dizia: entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu Pai, que ouve o que está escondido. A oração deve nos marcar, e não uma oração de falatório, como nós já estamos acostumados, mas uma oração de diálogo, que eu falo e eu escuto, porque a nossa oração muitas vezes tem se tornado um monólogo. Eu falo e Deus senta e assiste o que eu tenho para falar. Mas a oração também é escuta, é Deus que me fala, é Deus que fala algo sobre a minha vida, mas eu só escuto o Senhor se eu silencio, se eu dou espaço para que Ele fale no mais íntimo do meu coração e da minha vida. E por fim, nosso Senhor nos faz o convite de viver essa quaresma também como um tempo de disciplina da nossa vontade através do jejum. É até curioso que em alguns momentos nós nos olhamos e pensamos: será que nós não estamos ficando piores do que os animais? O animal come, se satisfaz, ponto final. Nós não. Comemos, já acabou a fome, continuamos a comer, depois a gente ainda toma um remedinho porque comeu demais. Onde que fica a disciplina da vontade? Onde que fica a nossa liberdade diante do desejo, diante de tudo aquilo que se apresenta a nós? É preciso uma educação da vontade, e o jejum, no fundo, nos faz reconhecer exatamente que nós somos senhores, nós não somos reféns da nossa própria vontade, nós somos livres, não somos reféns dos desejos, dos apetites, não. Nós podemos escolher, podemos dizer: eu vou comer, eu não vou comer, eu vou comer essa quantidade ou eu vou comer aquela. É uma disciplina, uma educação que parece que nós também já não aprendemos mais, mas no fundo o jejum também é um convite a pensarmos sempre que todos nós carecemos de algo, todos nós temos um vazio, e vamos experimentar esse vazio para nos lembrar que esse espaço é de Deus. Por isso que fazemos o jejum eucarístico antes da comunhão, para dar esse espaço a Deus na nossa vida, para deixar que Deus depois nos preencha, para que Deus ocupe o vazio do coração. Mas nunca podemos nos esquecer, como nos lembra os profetas, que o jejum também tem uma dimensão social. Não é simplesmente me abster de alguma coisa, mas é me privar de alguma coisa também para dar ao outro, para ajudar o outro, para partilhar com o outro aquilo que eu tenho e que talvez eu tenha em abundância, porque senão nós fazemos a famosa penitência do chocolate, que é uma hipocrisia, desculpe a sinceridade. Passa 40 dias sem comer chocolate e depois comerá durante 50 dias. Gerou conversão? Não, gerou acúmulo e talvez vaidade. Quantas vezes nós poderíamos nos abster de muitas coisas para doar aos outros, para doar aos necessitados, mas não. Corremos o risco de fazer uma quaresma que nos fecha em nós mesmos, não uma quaresma que nos abra, que nos faça enxergar os outros e que nos leve à conversão. Que o Senhor nos dê a graça da docilidade para deixar que o seu Espírito de fato nos conduza, nos oriente e nos ajude a nos comprometer nesse tempo de conversão, uma conversão integral, uma conversão que alcance todas as dimensões da nossa vida, como nos lembra também a campanha da fraternidade deste ano, para que o nosso cuidado não seja apenas sobre nós mesmos, mas o cuidado com o outro, o cuidado com a criação, o cuidado com aquilo que Deus colocou sob nossa responsabilidade. É para isso que nós estamos aqui abrindo a quaresma. Que a Virgem Maria, nossa mãe, nos oriente e nos ajude a acolher no mais íntimo de nós o convite que nosso Senhor nos faz. Convertei-vos
e crede no Evangelho.